não teremos na quinta. Mesma coisa, Escola Bíblica Dominical. Hoje foi uma bênção, nós falamos sobre o Espírito Santo. E no próximo domingo, por conta do feriado também, nós não teremos Escola Bíblica no próximo domingo. E no culto de semana que vem, à noite, nós estaremos recebendo o nosso irmão Luan de Matos. Ele que é lá da sede, já pregou uma vez aqui na igreja, é uma bênção. E nós estaremos recebendo o nosso irmão aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade para eu ouvi-lo e a igreja também sermos abençoados em nome de Jesus. Eu falo aos irmãos sobre algumas programações da igreja. No domingo seguinte, voltamos para a nossa série de sermões, Os Piores Reis de Israel. Eu tenho pregado aos irmãos e será o quarto rei. Eu volto a falar com os irmãos agora sobre o rei Acás, o rei maligno. Foram 16 anos de reinado, e 16 anos de reinado foi o bastante para esse homem fazer uma reviravolta de forma negativa no reino de Judá. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Um rei que não é muito famoso, mas tem princípios valiosos ali para nós, no domingo, dia 24 de novembro. Nesse mês, agora adiantando, né? Coloca sobre o nosso relógio primeiro, por favor, Raíssa, só porque ali é o fechamento. Nós estamos no mês de novembro com relógio de oração, estamos orando a Deus. Também estamos nesse mês com o mês da consagração. Tem sido um tempo de abstinência, de jejum. Nós temos nos consagrado ao longo desse mês de novembro, nos separado para buscar mais a face de Deus. E nós iremos concluir esse propósito na ceia do mês de dezembro, que vai acontecer no dia 8 de dezembro, né, segundo domingo do próximo mês. E para fechamento, na segunda-feira, aí sim no dia 9, para fecharmos esse trabalho de consagração, nós teremos um culto aqui na igreja, na segunda-feira, sobre a nossa reunião de oração. E o pastor Marcos Júnior, meu amigo, companheiro de ministério, aí uma bênção, ele agendou comigo e nós estaremos recebendo ele aqui no dia 9. Põe na sua agenda, culto, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. É isso, Raiz? Tem mais? Ah, é. Essa ali, meus irmãos, é a nossa folha que está com o nosso obreiro Reginaldo. Está aí, né? Essa folha ali é onde os irmãos têm preenchido o nome, o horário que estão orando e o dia que estão jejuando. Eu falei na quarta que eu estou feliz. Tem alguns irmãos ali que não tem o dia, nem segunda, nem terça. É 30 dias. A gente está jejuando o mês todo. Então eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a vida do irmão e para a vida da igreja. Essa folha, ao final do culto, vai estar lá naquela mesa, o nosso obreiro Reginaldo. Você que tem um interesse, talvez você faltou no domingo passado, quer entrar conosco nesse propósito, é uma oportunidade para você se consagrar a Deus. E essa folha ela vai estar passando na mão dos obreiros, e nós também estaremos orando pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fechou? Meus irmãos, se coloque de pé, pega a sua Bíblia aí na mão, abra ela comigo no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E você vai abrir comigo no último capítulo do Gênesis. Capítulo de número 50 e versículo de número 15. Gênesis capítulo de número 50, eu quero ler com você a partir do verso de número 15. Amém? Está comigo aí? Gênesis 50, verso de número 15. Preste atenção, irmãos. Para fazer sentido a história que nós iremos trabalhar, você precisa estar atento a essas palavras. Diz assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo:
Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Eu vou ler novamente o versículo de número 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, é a tua palavra que lemos, e a tua palavra é alimento. É o Senhor mesmo quem disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos aqui famintos, sedentos, nós queremos te ouvir, Deus. Portanto, eu peço ao Senhor que o Senhor repreenda todo espírito de inquietação, movimentação contrária à tua vontade, toda distração humana caia por terra, que tenhamos aqui um ambiente de paz, de graça, um ambiente onde o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração, e o nosso coração seja a terra fértil. Não deixa, Deus, a nossa mente ser levada cativa. Não deixa, Deus, ó Pai, nos perdermos durante a mensagem. Faça, Deus, com que essa palavra encontre o nosso coração, para que a nossa vida não seja mais a mesma. Eu entrego-te, Deus, esse momento da exposição do teu evangelho. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, que ele fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. E depois que você se assentar, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Ele é digno. Meus irmãos, a sua mais absoluta atenção. Eu estou bem ciente do calor, então eu compartilho contigo deste calor. Então fique atento, não se perca. Não quero me estender, quero ser objetivo. Então não deixa que nada te atrapalhe, inclusive o próprio calor. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre este tema: coração curado, pronto para seguir em frente. Coração curado, pronto para seguir em frente. Meus irmãos, se nós perguntarmos sobre vingança para as pessoas, naturalmente as pessoas terão dificuldades para falar ou concordar se elas são vingativas. Dificilmente alguém admite ter um coração vingativo. A saber, as pessoas elas costumam trocar a palavra vingança pela palavra justiça. Ela está se vingando, ela está manifestando vingança, mas ela está dizendo: eu estou sendo justo, eu estou fazendo justiça. A justiça é essa que vem normalmente travestida de ódio. É essa justiça que vem carregada de rancor. Isso não é justiça, isso é vingança. E esse texto aqui que nós iremos trabalhar nessa noite, ele vai culminar, ele vai chegar numa história que vai nos apresentar exatamente esses conceitos. Existe um pensador chinês do 4º século antes de Cristo, chamado Confúcio, que ele tem uma frase espetacular.
ele vai dizer que se alguém se propõe a fazer uma vingança, ele deve cavar 2 covas, uma para sua vítima e uma para si mesmo. A vingança é algo que fazemos e nós precisamos nos preparar, porque isso também irá nos atingir. Sob a luz do Evangelho, quando nós pensamos sobre vingança, é uma tolice maior ainda. Afinal de contas, o Evangelho nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Logo, se eu me empenho numa vingança, eu estou atacando o próximo, mas também eu estou atacando a mim mesmo. Eu me lembro de ter ouvido uma ilustração uma vez, de um homem que contava sobre outro homem que estava descascando uma maçã com uma faca. E quando ele descascava essa maçã, a faca escapa e atinge a sua outra mão, e corta essa sua mão. Seria uma tolice se esse homem passasse a faca para a mão cortada, e ele empenhasse vingança e cortasse a sua outra mão, como forma de deixar tudo às claras, como forma de deixar tudo resolvido. A lógica da ótica cristã é semelhante, porque se eu enxergo no outro a mim mesmo, quando eu ataco o outro, naturalmente eu estou atacando a mim mesmo. E esse texto, essa história de José que é conhecida, ela reflete isso. Um homem que chega no ápice da sua vida, mas esse ápice não corrompe o seu coração. Esse José é um homem transformado, mas ele chega nessa história que lemos a partir de uma história fabulosa, de uma história conhecida de todos, na qual eu quero passar aqui hoje de maneira muito superficial, muito panorâmica, porque os irmãos conhecem. O meu propósito não é aprofundar em ponto por ponto, como costumeiramente faço em outras falas, mas o meu propósito é apenas caminhar como pano de fundo para estabelecer essa história mais uma vez, para que esse texto do capítulo 50 ganhe mais peso e significado para nós. Eu quero apenas vos lembrar o que aconteceu na história desse homem, para que quando chegarmos no capítulo 50, esse texto que lemos, ele esteja ainda mais pesado para nós, para entendermos o que José fez. Nós nos lembramos, meus irmãos, sobre a história de Israel, mas não apenas sobre a história de Israel. Eu começo para chegar na história de José, lembrando a vocês que Deus prometeu aos homens um Salvador. Isso é uma promessa de Deus, que Deus enviaria um Salvador ao mundo. A primeira, meus irmãos, das profecias bíblicas com relação ao Salvador do mundo vai acontecer no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando da queda do homem, a Bíblia diz que o próprio Deus faz uma promessa que do ventre da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós temos o anúncio da vinda de um Salvador. Só que esse Salvador, que nós sabemos que é o Cristo, o Senhor Jesus, existe na Bíblia requisitos, critérios, coisas precisavam acontecer para que esse Salvador viesse. O fato de Deus ter prometido um Salvador não significa que esse Salvador viria ao léu, não. Esse Salvador, ele precisaria cumprir profecias para que ele fosse identificado como o Salvador do mundo. Nós temos aqui a primeira fala. Primeiro, ele seria um homem. O Salvador da humanidade, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, deixa claro que um dos requisitos é que ele seria um homem. Um outro requisito que nós temos na Bíblia é que ele seria descendente da tribo de Judá. A saber, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Nós também temos um outro critério. Jesus também leva sobre si o título de raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi, ou seja, deveria vir da descendência de Jessé para que chegasse no Salvador. Um outro nome que Jesus leva é o de filho de Davi. Como já disse sobre Jessé, ele tinha que vir da descendência da casa de Davi. Um outro critério sobre o nosso Salvador é que ele nasceria de uma virgem. A virgem conceberá, é o que diz o profeta Isaías. O profeta Miqueias também diz que o Salvador nasceria em Belém. Ou seja, existiam critérios, um povo geraria esse Salvador.
Esse povo vinha da descendência de Abraão, ou seja, a descendência de Abraão precisava ser preservada. A descendência de Abraão precisava sobreviver até que o Salvador do mundo chegasse. Se esse Salvador vem de Abraão, a descendência de Abraão não poderia ser anulada. A descendência de Abraão não poderia acabar. Deus preserva toda a descendência de Abraão com o propósito de chegar no Salvador. E esse texto mostra claramente a história de Deus preservando o seu povo para um propósito maior. Eu falo aqui nessa noite sobre propósito. José só teve capacidade de perdoar porque ele encontrou na sua vida propósito. Pessoas que têm dificuldade em perdoar são pessoas sem propósito. José, ele é bisneto de Abraão. José, meus irmãos, ele vem dessa família. E o filho de Abraão, chamado Isaac, ele vai se casar com Rebeca. E Rebeca e Isaac vão ter 2 filhos. Esses 2 filhos, um se chama Esaú e o outro se chama Jacó. Esse Jacó, os irmãos conhecem a história, que ele teve 12 filhos. Quantos filhos? 12 filhos que vão formar as 12 tribos de Israel. Ele tem 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Mas nós sabemos, meus irmãos, que esse homem chamado Jacó, ele amou de uma maneira diferente apenas uma mulher das que ele teve filhos. Ele amou a sua esposa chamada Raquel. Raquel era a mulher que Jacó mais amava. E ele teve com Raquel 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. O seu primogênito se chamava José. E o seu filho mais moço se chamava Benjamim. E Raquel morre no parto de Benjamim. Quando o caçula Benjamim vai nascer, Raquel não resiste e ela morre. E a Bíblia fala, meus irmãos, que aquilo ali causa uma tristeza profunda em Jacó. Sobra para Jacó o que lhe resta da mulher que ele ama, são 2 filhos. É por isso que nós vemos claramente que Jacó ele tem uma preferência por José. Quem sabe como primogênito, quem sabe na aparência, quem sabe no trato, esse homem fazia com que Jacó se lembrasse da sua amada. E isso é tão claro no texto bíblico, que quando eu volto para o capítulo 37, é por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar por alguns textos. Isso é tão claro para nós, sobre o amor de Jacó para com José, que a Bíblia diz que ele vai diferenciar José dos seus demais filhos, quando ele vai presentear o seu filho José com uma túnica colorida. Essa túnica, meus irmãos, ela aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Quantas vezes? 2 vezes apenas. José usando essa túnica, e Tamar, a irmã de Absalão, filha de Davi, é a outra pessoa que aparece usando essa túnica colorida. Então José, ele usa essa túnica, e isso traz para ele uma diferença em relação aos seus demais irmãos. E José começa a usar aquela túnica. E o texto bíblico no capítulo 37 nos diz que depois de uma noite longa, de muito sono e sonhos, José se levanta pela manhã, e quando ele reúne com seus irmãos, por 2 vezes ele vai dizer: eu tive um sonho, eu sonhei. E ele vai contar os sonhos, você conhece. O primeiro deles, ele fala sobre feixes, ali de plantações e de colheitas, que os outros feixes, que nós entendemos que representavam os seus irmãos, se dobravam diante do seu feixe, ou seja, se prostravam diante do feixe de José. O segundo sonho é ainda mais pesado, quando ele vai dizer que ele viu o sol e a lua e 11 estrelas que se prostravam diante dele. E ali essas pessoas que o ouviam, que eram seus irmãos e o seu pai, o texto diz que na hora eles falaram: você está dizendo que os nossos pais vão prostrar diante de você? Isso os incomoda bastante, ao ponto da Bíblia dizer que eles passaram a invejá-lo por isso. Eu preciso fazer aqui um adendo, porque muitos pregadores insistem
que José erra ao contar o sonho aos seus irmãos. Isso é aquela lógica errada que impera nos dias de hoje, de querer culpar a vítima. José é a vítima. José, ele conta para os seus irmãos. Não há nada de errado, não há erro nenhum de um jovem moço de aqui, a altura de 17 anos, compartilhar com seus irmãos os seus sonhos. E alguns insistem dizendo que você não deve compartilhar. Não, o erro não é de quem compartilha, o erro é de quem tem coração caído, perverso, maligno, invejoso. O problema está no outro. Não queira dizer que o erro está em José. Não é José que tem que ser tratado, não é José que tem que ser transformado. Quem tem que ser transformado é quem escuta José falar. Preste atenção nisso. Quando eles escutam isso, com o coração cheio de inveja, a Bíblia diz que no outro dia os seus irmãos saem para trabalhar. E o texto diz que eles foram apacentar as ovelhas do seu pai. José fica para trás. A Bíblia diz que o seu pai Jacó se aproxima dele e diz: filho, vai até Hebrom, que é onde os seus irmãos estão, e vá ver como os seus irmãos estão. Traga-me notícias dos seus irmãos. A escritura diz que quando ele vai e chega no endereço que seu pai lhe passou, os seus irmãos não estão ali, ao ponto dele encontrar um homem e pergunta para esse homem sobre os seus irmãos. Esse homem indica um caminho. Eles estão em Dotã, está registrado no capítulo 37, e ali José se encaminha para encontrar com seus irmãos. O versículo de número 19 e 20 diz assim: e disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olhe para cá. Esse texto, ele é um texto que impacta o nosso coração. Porque a Bíblia diz que quando José aponta lá na frente, os seus irmãos em conluio se reúnem de longe e apelidam o seu irmão José dizendo: lá vem o sonhador. José havia virado motivo de piada, de deboche entre os seus irmãos. Quando ele aponta, eles não o chamam pelo nome, eles colocam nele um rótulo: ele é o sonhador. Mas vamos dar um jeito nos sonhos dele. Vamos jogá-lo numa cova dessa, morto, e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Esse homem morto, os seus sonhos morrem com ele. A lógica deles é essa. Porém a Bíblia diz que um dos seus irmãos, chamado Rubem, ele vai se levantar no meio deles e vai dizer: não vamos fazer isso com o nosso irmão. Não vamos ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos. Não vamos fazer isso. Porém José se aproxima, e quem sabe, como um jovem inocente, vai se aproximando dos seus irmãos e dizendo: papai me mandou vir, papai quer saber se está tudo bem, papai me mandou vir aqui para eu levar notícia para ele, está tudo bem com vocês? O texto diz que de imediato eles lançam mão da túnica de José, aquela que foi presente do seu pai, e arrancam a sua túnica. Quem sabe ali José pensa que é uma brincadeira de irmão, querendo brincar com a túnica, querendo fazer algum tipo de brincadeira, coisa de irmãos mais velhos. Quem sabe José se vê no meio de uma brincadeira apenas. Porém o texto diz que nesse mesmo instante eles pegam José e o lançam dentro de um poço, uma cova, que a Bíblia faz questão de dar o detalhe que não havia água dentro desse poço. Ou seja, ele não tem a sua queda amortecida, ele cai direto dentro desse poço, jogado lá dentro. E o que me assusta nesse texto é que José está lá dentro desse poço, e você precisa imaginar um cenário de deserto, onde insetos, bichos peçonhentos estão presentes, o lugar é escuro, José não sabe o que está ali dentro com ele, ele foi jogado lá dentro sem saber porquê. E a Bíblia diz que lá em cima, os seus irmãos começam a comer, se alimentar. Quem sabe o José lá de dentro gritando: irmãos, eu já entendi a brincadeira, mas me tirem daqui.
Vocês já estão comendo, vocês não estão me esperando. Irmãos, tá bom, eu já entendi. Mas os seus irmãos estão lá fora, e eles estão comendo, e nessa hora, meus irmãos, a Bíblia diz que está passando uma caravana de ismaelitas. E essa caravana, ela é cheia de especiarias, perfumes e coisas que iriam a caminho do Egito para ser vendidas. Nessa hora, meus irmãos, Judá, irmão de José, tem uma ideia. Esse Judá é o do leão da tribo de Judá. Esse Judá, que o Cristo vai vir da descendência dele, é ele que tem essa ideia de dizer o seguinte: irmãos, não vamos matar o nosso irmão, não. Vamos vender ele como escravo, que aí certamente ele vai ter um fim para lá. A Bíblia diz que eles tiram José, e você tem que pensar comigo, José sendo tirado ali, pensando que o pesadelo acabou, quem sabe ali, faz isso mais não, gente, não faz isso não, vocês me assustaram, não faz isso não, gente. E quando ele é tirado dali, de repente alguém joga para os seus irmãos 20 moedas, e os seus irmãos o empurram para aqueles homens daquela caravana, e quem sabe José já preso como escravo, vendo os seus irmãos ficarem distante, indo, sendo levado e gritando para os seus irmãos, dizendo: irmãos, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? É outra brincadeira, é outra coisa que eu não entendi. Irmãos, e os irmãos foram sumindo no horizonte, e José percebe que não era brincadeira, era verdade. Os seus irmãos o odiavam. A Bíblia diz que os seus irmãos pegam a túnica, matam um cabrito, sujam ela de sangue e chegam em casa com aquele pano na mão dizendo: papai, José morreu. E a prova está aqui, a túnica que o Senhor deu a ele. Nosso irmão está morto. A Bíblia vai para o capítulo 39. O 38 salta a história de José. E aí José está no Egito. A Bíblia diz que José, quando ele chega no Egito, ele tem um endereço. Ele é comprado por um homem. E não é um homem comum. Olhe para cá. Esse homem, segundo a narrativa bíblica, ele é um capitão da guarda de Faraó. Ele era um homem de patente. Era um homem importante, de quilate. Era um homem que era referência no Egito. É Potifar. Ele cai na casa desse homem como escravo. O texto diz que ele começa como escravo, e ele continua como escravo. Mas o texto é tão maravilhoso que a Bíblia nos informa que Deus era com José na casa de Potifar. Isso é fantástico, porque quando nós percebemos isso, a Bíblia diz que o próprio Potifar vê que esse menino é diferente, e ele chega para Potifar, e ele entrega a chave da sua casa, dizendo: moço, eu não quero saber de nada da minha casa, eu só quero pão na minha mesa para eu comer, você vai administrar tudo. Porque ele percebeu que José prosperava a sua casa pela graça de Deus. Ele entrega a chave, está no versículo 6. Quando chega no versículo 7, a Bíblia diz: depois que Potifar entregou a chave, a mulher de Potifar colocou o olho em José. Você percebe que a mulher ainda não tinha notado José? Você percebe que ela ainda não tinha tramado, traçado nada para José, mas o texto diz que logo que ele é levantado, exaltado dentro de casa, a mulher passa a enxergar José, e ela vai em cima de José. E o texto é tão fantástico que ele nos dá um detalhe que talvez você não saiba. O texto diz que essa mulher, ela tenta José, não é uma vez só, olhe para cá. O texto diz que essa mulher, dia após dia, ela vai tentando a José para ver se conseguisse levá-lo para a cama.
Porém, meus irmãos, a narrativa bíblica diz que José responde para ela: o meu senhor, que é Potifar, ele me entregou a chave da casa, o cuidado da casa, tudo com relação à casa, menos a senhora. A senhora não. A senhora ele não me entregou. Aí ele diz no final: eu não farei isso contra o meu Deus. Note que José, mesmo estando como escravo, ele vai dizer que a fidelidade dele não tem a ver com o homem que ele serve, mas com o Deus que ele serve. José, ele não utiliza o fato de estar sofrendo para cair na tentação. José não se utiliza do fato de estar atravessando uma crise para justificar o seu pecado. José não põe na conta das tempestades a infidelidade dele, não. Ele entende que a situação de aperto não é justificativa para cair. A mulher não entende isso. A Bíblia diz que ela agarra ele, ela ataca ele, e ele foge. Só que quando ele foge, fica na mão dela o manto de José. Novamente, alguém com o manto de José na mão. Da outra vez, era a prova de que ele morreu. Agora, é a prova de que ele é culpado. A Bíblia diz que quando ele foge, nessa hora, a mulher guarda o manto, dá um grito, chama os guardas, espera Potifar chegar. Quando Potifar chega, ela relata tudo para José, toda a história. E a Bíblia diz que Potifar fica muito irado, e ele vai pegar José e jogar José na prisão. José está preso. Agora você precisa imaginar esse menino sem entender nada. Quem sabe como alguns aqui nessa noite dizendo: Senhor, mas eu fui fiel. Não estou entendendo. É tudo por causa daqueles sonhos. Tudo por causa daqueles sonhos. Quem sabe esse José nessa situação aqui, ele está olhando e ele está tentando entender, e ele está querendo imaginar o porquê que o resultado da fidelidade é prisão. Porque essa lógica, ela não é compatível com o que muitos ensinam por aí. Porque o que muitos pensam é que a fidelidade vai te levar para um lugar que você idealizou para si mesmo. Mas muitas vezes a fidelidade, o endereço dela é prisão. Muitas vezes o fato de você ser fiel a Deus não vai te levar para a exaltação que você espera. Às vezes a exaltação que vai chegar para a sua vida em relação à sua fidelidade a Deus pode ser um período difícil. Ser fiel a Deus não é garantia da melhoria da sua situação instantânea, momentânea, não. A gente sabe que a situação se resolve lá na frente, mas de momento, muitas vezes a nossa fidelidade também custa para nós a nossa comodidade. Fidelidade nem sempre anda lado a lado com comodidade. Às vezes ser fiel a Deus é algo que vai te incomodar, que vai te apertar, que vai te pressionar. José é esse cara. Ele está numa prisão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele fala de uma coroa que está preparada para ele. Mas sabe quando ele está escrevendo essa carta? Preso, sabendo que daqui a pouco vai entrar um carrasco para tirá-lo da prisão, para cortar a sua cabeça. E ele está dizendo: Deus vai me honrar, Deus vai me dar uma coroa. Aí alguém está pensando: vai tirar ele dali e vai botar ele no trono. Não, vai tirar ele dali e vai levar ele para um lugar para ter a cabeça cortada. Porque a coroa que ele está falando não é numa coroa nessa vida, ele está falando de coisas eternas. O grande erro nosso é de nós limitarmos o favor de Deus para nós só nessa vida. E a gente não se satisfaz com o fato do Deus soberano ter cuidado da nossa eternidade. José está entendendo isso. Ele está vivenciando isso. E a prisão egípcia, embora as prisões de hoje em dia sejam ruins, mas hoje tem visita, até visita íntima, tem comida, tem horário, tem banho de sol. Nós estamos falando de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, de 5.000 anos atrás. Não tem direitos humanos aqui, não tem. É uma masmorra, é insalubre. Os homens são jogados ali para morrer.
Só que a Bíblia vai dizer, no final do texto do capítulo 39, que quando ele cai na prisão, Deus é com ele na prisão. O Deus que se encarcera com o homem, o Deus que o homem entra na prisão e Deus fala: tô aqui, viu? Tamo junto, tamo preso aqui também, tô do seu lado, tô te acompanhando, tô aqui. E o texto diz que ele começa a prosperar na prisão. Como é que é isso? Como é que entende isso? O cara prosperou na prisão. Como assim? Prosperou tanto que o carcereiro achou graça na vida dele e chegou para ele e falou: toma aqui a chave da prisão. Ele levanta de manhã, destranca a cela, dá uma volta, vê como é que tá. É isso que acontece. Onde o cara chega, Deus o abençoa. Aí, meus irmãos, no capítulo de número 40, a Bíblia diz que a prisão que José está recebem 2 novos presos. Quantos? 2. Um é o copeiro de Faraó. O outro é o padeiro de Faraó. Copeiro e padeiro. Recebe os 2. Está preso lá. Passa alguns dias. A escritura diz que José sai, porque ele tem a chave, e vai dar uma volta nas celas. Está tudo bem aí? Está sendo bem atendido? Está tudo certinho aí? A Bíblia diz que quando ele passa na cela desses 2 homens, esses 2 homens estão assustados, atônitos, com cara de susto. E José pergunta para eles: o que aconteceu? E eles dizem: nós tivemos um sonho. Você lembra o que trouxe José para a prisão? Sonho. José é o cara que deveria falar: eu não quero ouvir sobre isso, eu estou aqui por causa disso. Sonhos me trouxeram para cá, eu vou para lá. A Bíblia diz que esse homem, maduro nas suas emoções, ele diz para eles: me conte, fala comigo. Perceba, meus irmãos, que esse homem está nos ensinando que o fato de passarmos por traumas, esses traumas não nos impedem de sermos favor de Deus para outras pessoas. Porque tem gente que passou por situações, isso causa nela um bloqueio, que quando ela encontra o outro na mesma situação, ela não consegue estender as mãos. José é maduro. José sabe separar alhos de bugalhos. José sabe que ele está ali, mas isso não impede ele de ser bênção na vida do outro. Porque tem muita gente brava com Deus. Ó Deus, eu podia até ajudar, até orar por ele, eu tinha até uma palavra boa para dar, mas não vou falar. O Senhor não resolveu o meu problema. O Senhor deixou eu nessa situação. E gente assim, crente, tomando ceia, levantando a mão e chorando. E dizendo: Deus, eu podia, mas não vou. Bate a mão, bate o pé, não vou. José não é esse cara não, meu irmão. José é maduro. José é um cara emocionalmente curado. José é o cara que fala: me conta, conta para mim. Meus irmãos, o copeiro fala assim, vou resumir. Ele vai contar o sonho. E aí José, como eu disse, é um panorama. Ele vai dizer assim: ó, eu entendi. O resultado do seu sonho é que daqui 3 dias, quantos dias? 3 dias. Faraó vai mandar te buscar. E daqui 3 dias você vai estar do lado de Faraó servindo ele novamente. Quem sabe o copeiro falou assim: ô glória, maravilha de Deus, recebo. Só que quando José termina, ele diz assim: e olha, quando acontecer isso, lembra de mim, quando você chegar lá diante de Faraó. Fala de mim para o Faraó. Conta o que aconteceu aqui na prisão. Aí, meus irmãos, o padeiro estava lá do lado. Aí o padeiro escutou o mistério. Deixa eu entrar nessa fila de oração, porque o negócio está tremendo aqui, né? Deixa eu entrar. Será que tem uma profecia para mim também? Será que tem um negócio para mim também aí? Tem. Conta aí seu sonho. E ele conta. E ele diz assim: ó, o seu também tem a ver com 3 dias. Daqui 3 dias Faraó vai te chamar.
Aí quem sabe já, maravilha de Deus, estou recebendo, para poder te decapitar e te pendurar, e as aves do céu comer a sua carne. Amém? Você recebe? A Bíblia diz que passa 3 dias e chega os guardas de Faraó na prisão. Copeiro, padeiro, tá onde? Quem sabe José falou, te levo lá. E quem sabe na hora que eles foram indo pelo corredor, José falou, copeiro, tamo junto, viu? Você é brother, esquece não. Aí, o capítulo de número 40, versículo de número 21, 22 e 23 diz assim: e fez tornar o copeiro ao ofício de copeiro, e esse deu o copo à mão de Faraó, mas o padeiro enforcou como José interpretou. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Meu irmão, você está preparado para ser esquecido? Você está preparado, meus irmãos, para lidar com traumas profundos de pessoas que você acabara de ajudar a restaurar, e essas pessoas simplesmente te ignorarem? Isso é ser escolhido de Deus, maduro. Sabe, meus irmãos, servir a Deus não é ter promissórias na mão, dizer para as pessoas que elas lhes devem os favores da graça que você manifestou sobre elas, não. Ele pede e ele não recebe, não acontece, ele é esquecido. Quem sabe ali naquele menino não vem um sentimento de: será que Deus também esqueceu de mim? José, quando sonhou, ele tinha 17 anos. Quantos anos? E ele fica na prisão até os 28 anos. Na verdade, até os 30. Os 28 é quando acontece essa história. Ou seja, preso injustamente por um crime que não cometeu, e ainda tem a oportunidade de pedir a alguém auxílio, e esse auxílio não vem. Não sabia José que a saída dele da prisão não seria preparada pelo copeiro, mas seria preparada pelo Deus eterno. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes você pede ajuda da terra, mas a ajuda que nós precisamos é a que vem do alto. Às vezes a ajuda da terra, ela vai proporcionar para você soluções momentâneas, mas quando a ajuda que desce do alto, ela vem, ela promove para nós soluções eternas. José vai experimentar isso. Capítulo 41. Faraó sonha. Ele tem um sonho. A Bíblia diz, você conhece, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As magras comem as gordas. 7 espigas bonitas, 7 espigas feias. As espigas feias comem as espigas bonitas. O faraó levanta e fica assustado. Reúne o pessoal, os sábios entendidos do Egito, e diz para o pessoal: estou com um problema aqui, um sonho. Ninguém consegue resolver. Só que tem um homem que está lá do lado do faraó, ele é copeiro, ele serve o faraó. E ele escuta a conversa. E ele diz assim: faraó, quando eu estava preso, eu estou lembrando de um negócio aqui, faraó. Eu tive um sonho. E não só eu, tinha um outro homem lá também, o padeiro. E a gente sonhou, mas um homem lá da prisão, ele interpretou o sonho. E aconteceu igual ele falou. O faraó pergunta: cadê esse homem? Manda buscar esse homem. Você imagina os guardas de faraó entrando na prisão. Prisioneiro José, prisioneiro José, faraó manda te buscar.
Faraó manda te ver. Se fosse uns crentes sem fé, ia falar, meu Deus, o que vem agora? A prisão estava ruim, mas eu estava quietinho aqui. Agora é o poderoso da terra está mandando me buscar. O homem mais poderoso do mundo antigo está mandando me chamar. O que falta agora? Ele sobe lá. 41. Olha isso. O versículo 15 e 16. Eu não vou ler, preste atenção. A Bíblia diz que José chega diante de Faraó. Ele está com 30 anos de idade. E o Faraó diz assim: eu tive um sonho. E ninguém interpreta. Mas eu ouvi que você interpreta sonho. Ele esperou 13 anos por essa oportunidade. Ele esperou 13 anos por essa chance de alguém fazer alguma coisa por ele. Era a hora dele responder: é verdade, eu interpreto. Mas ele olha para Faraó e diz assim: eu não, mas o Deus que eu sirvo, é Ele quem interpreta. Meu Deus. Ele poderia ter pensado: sempre que eu falei de Deus deu errado, sempre que eu fui fiel deu errado, sempre que eu confiei deu errado. Mas esse camarada, ele não tira Deus da equação. Ele diz: eu não, é Deus quem faz. E aí você conhece, para eu correr 7 anos de prosperidade, 7 anos de miséria. Você precisa guardar nos 7 anos. Depois, quando vier a miséria, você vai ter prosperidade, todas as nações vão comprar. Você vai ter que ter um cuidado para administrar. E ele foi dando uma aula explicando. E você vai ter que colocar um homem sábio para poder comandar esse negócio. E aí o Faraó fala: mas onde que a gente vai encontrar um homem sábio como esse para fazer um negócio desse? Aí o José: o senhor é um homem sábio, é por isso que o senhor está no trono. Certamente o senhor vai saber escolher alguém. E aí o Faraó tem um estalo: você, esse homem, é você, esse cara. A partir de hoje, eu não quero saber de nada que acontece no Egito, a não ser da comida na minha mesa. Está tudo na sua mão. Abaixo de mim no Egito está você, eu estou acima, mas eu não sei de nada. Está na sua mão. E aí, meus irmãos, José é feito governador. Você já parou para imaginar o José indo para os aposentos dele, andando para o corredor do palácio, quem sabe de barba grande, barba de preso do mundo antigo, e indo para o corredor, entrando no seu quarto, um lugar que ele não tinha desde a adolescência, quando ele dormia na casa do seu pai Jacó. Nunca mais ele teve isso. Agora ele entra no quarto, quem sabe ele fecha a porta, e ele começa a lembrar: o sol e a lua, 11 estrelas. Está acontecendo. Eu olho para esse texto, irmãos, eu acho ele fantástico, porque ele está vivenciando a promessa de Deus. Mas esse José aqui, e aqui é o meu ponto para eu caminhar para o final, ele ainda é um homem calejado, machucado, e eu te mostro isso. Quando chega no capítulo 41, no versículo 51, olha o que acontece. A Bíblia diz assim: e chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer do meu passado na casa do meu pai. José casa, e quando José casa, ele ainda está tão preso ao seu passado, que o primeiro filho dele chama Manassés, e tem esse significado: Deus me fez esquecer do meu passado. Aí existem alguns desonestos que se utilizam desse texto para criar algumas coisas no meio evangélico e inventarem uma unção de Manassés, dizendo que unção de Manassés é para esquecimento de memória, sendo que José não esqueceu do seu passado, porque daqui a pouco ele vai chorar por conta do seu passado. Logo se utilizam esse texto para inventar essa unção. O texto que eles usam não é isso, uma falácia, uma mentira.
O Manassés, que ele coloca o nome, é para esquecer o que ele não esquece. Porque ele não esquece. A Bíblia diz depois lá no capítulo 42, versículo 7, que a fome chega e os seus irmãos saem da terra de Canaã e vão até o Egito. E a Bíblia diz que quando ele olha para os seus irmãos, ele chora. Sabe por que ele chora? Porque ele não esqueceu. Ainda dói. Está lá dentro. Só que os seus irmãos não o reconhecem. Os seus irmãos vão implorar por comida, dizendo: nós viemos aqui para comprar trigo, porque nós sabemos que tem cereal no Egito, nós precisamos. E aí ele pergunta: não, vocês vieram aqui para saber como é que anda a guarda do Egito. Vocês vieram aqui para sondar como é que está o Egito. Quem são vocês? Aí os irmãos dele começam a contar: nós somos filhos de um homem da terra de Canaã. Nós temos um outro irmão, um irmão mais novo, chamado Benjamim. Na hora que José escuta, é o irmãozinho dele, que ele deixou em casa. E ele diz assim: eu vou vender comida para vocês, só se vocês trouxerem o irmão de vocês, Benjamim. A Bíblia diz que um dos irmãos fica preso lá, Simeão. Os outros voltam e chegam em casa e dizem assim: papai, nós encontramos comida, mas o homem que governa o Egito disse que é para a gente levar Benjamim. Jacó diz: não, Benjamim é tudo que me resta ainda. Benjamim ainda é tudo que eu tenho, porque o meu outro filho foi levado, tirado de mim. Eu não vou ceder. Só que a fome aperta. Os irmãos convencem o pai. E no capítulo 43, versículo 27, olhe para cá, a Bíblia diz que eles voltam para o Egito. E eles falam do pai. E José pergunta: eu estou escutando vocês falar de um pai aí. O pai de vocês está vivo? E eles dizem: tá. O nosso pai está vivo. O coração de José aperta. E aí ele manda buscar a família. Vem toda a família. A família se reúne no Egito. E aí, meus irmãos, no capítulo 45, versículo 1 ao versículo 4, a escritura diz que José, não conseguindo mais se conter, ele manda sair os guardas do Egito e chega diante daqueles homens que estavam temendo, dizendo: ele está mandando sair os guardas, é porque ele vai fazer algo de mal conosco. Mas quando ele manda sair todo mundo, ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam, sou eu. Sabe o que está acontecendo nesse texto? Quando ele diz: eu sou José, a Bíblia diz que os irmãos estavam prostrados diante dele com o rosto em terra. O sol e a lua, 11 estrelas. Ele começa a cuidar da sua família. Aí chega o capítulo 50, para eu encerrar. Jacó morre. Morreu Jacó. Os irmãos dele ficam preocupados. É o texto que lemos. Papai morreu. E o que impedia José de fazer mal com a gente era que papai estava vivo. Mas o nosso pai morreu. E agora que o nosso pai morreu, José vai se vingar. Vamos fazer o seguinte: vamos inventar uma mentira. Vamos dizer para José: José, nós estivemos com o nosso pai antes da morte. Ele reuniu a gente e deu uma instrução para nós. Ele disse assim: fala para José que depois que eu morrer, não é para José se vingar de vocês, não é para ele matar vocês. Essa hora que José está ouvindo esse texto, chega a ser engraçado, porque esses homens, eles continuam com um coração perverso. Eles são capazes de mentir em cima do caixão do pai, preocupados em manter as suas próprias vidas.
eles não são como José. Eles não têm a moral de José. Eles não têm a índole de José. Eles não são como José. Olha para eles e diz assim: caso sou eu no lugar de Deus. Essa é a lógica. Porque nós não estamos no lugar de Deus. Isso é uma lógica difícil para muitos entenderem. Mas tem muita gente que tenta assumir o papel de Deus, se esquecendo daquilo que Paulo instruiu em Romanos capítulo 12, quando ele vai dizer: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, porque a vingança pertence ao Senhor. Se tem de haver algum juízo, ele não parte de mim, ele não parte de você, ele parte de Deus. É isso que José está dizendo. E aí, meus irmãos, ele vai dizer: vocês intentaram o mal, vocês planejaram o mal, vocês quiseram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Essa lógica é fantástica, porque esse texto mostra que toda ação humana que contraria o propósito soberano de Deus, Deus entra para converter o mal em bem. A pessoa faz, ela arquiteta, ela planeja, ela joga no poço, ela vende, ela faz o plano, e aí de uma forma assustadora Deus reverte aquilo, e as pessoas olham e dizem: eu pensei que era o fim. Mas o que aconteceu? Deus entrou e transformou tudo. E ele responde: Deus transformou o mal em bem para preservar um grande povo. José entendeu o que eu te falei no começo. Você se lembra que o Salvador, ele vinha da descendência de Abraão, passando por Isaac, por Jacó, e passando pelas tribos, pelos irmãos de José. Você lembra disso? José entendeu, porque isso está registrado em Hebreus capítulo 11. José está na lista dos heróis da fé, que creu na vinda do Messias antes de vê-la. Ele entende que Deus o está usando para que o propósito dele não morra. Quando nós entendemos que acima dos nossos desejos está o propósito de Deus, nós somos capazes de perdoar. Eu te perdoo, porque tem um propósito acima da minha justiça, da minha vontade. Eu prefiro viver em paz do que ter razão. Eu preservo a família ao invés de querer a vingança. É isso que ele faz. Pessoas importam mais do que vingança. Ele quer seguir em frente, e quando ele faz isso, a Bíblia fala que ele vai morrer em paz, a ponto de quando ele vai ser sepultado, antes de morrer ele diz: quando eu morrer, vocês guardem os meus ossos, porque Deus vai tirar vocês daqui do Egito e vai levar vocês para a terra prometida, a terra que Deus prometeu aos nossos pais, e vocês levem os meus ossos para serem enterrados lá. José está morrendo, mas ele está crendo no propósito de Deus. Meus irmãos, a única forma de termos o nosso coração transformado é se encontrarmos na nossa vida propósito. Propósito. E não existe propósito fora de Deus. Uma pessoa sem Deus e sem objetividade em Deus na vida, ela não tem propósito. E esse texto mostra isso. Nós precisamos entender que um coração curado entende propósito, e um coração doente não consegue prosseguir. Nós vemos pessoas paralisadas, travadas, que não avançam, que não caminham, porque são pessoas que não têm propósito, não sabem o que querem. Pessoas que desejam mudar o relacionamento com a família, mas não mudam. Eu me lembro de ouvir outro dia um pastor falando de uma jovem da sua igreja que ligou para ele num domingo à noite, de 11h30 da noite,
dizendo: pastor, eu estou te ligando porque hoje é meu aniversário. E eu falei que se ninguém me desse parabéns, eu ia ligar para o meu pastor, para que o meu pastor me desse parabéns. Aí o pastor perguntou para essa jovem: cadê seus pais? E ela disse: eu não estou falando com eles, eu rompi com eles. Cadê seus irmãos? Meus irmãos não valem nada, nenhum deles, eu não converso com eles. Cadê seus amigos? Eu não tenho amigo, não tem ninguém que presta no mundo. E aí ele disse para ela: eu não tenho que te dar os parabéns. Parabéns você não merece. Você merece uma oração, você mudar seu coração, você parar de romper com as pessoas, você parar de querer estar certo, e isso te custar sua família, seu casamento, seus filhos, seus pais. A gente precisa, meus irmãos, ceder, aprender a recuar, aprender a dar um passo para trás, para aprender a dar dois para frente depois. Nós precisamos, meus irmãos, que seja restaurado em nós esse coração de José, o cara que olha para quem feriu e diz: eu não vou descer ao que vocês fizeram, eu não vou me tornar igual a vocês, eu não vou agir igual a vocês. O que esperam de mim é que eu seja igual a vocês, mas eu não sou igual a vocês, eu vou agir diferente. Se você deseja agir diferente, levante-se do seu lugar que eu quero orar por você.